O Império Babilônico durou do ano 606 a 539 a.C. e seu rei mais proeminente foi Nabucodonosor. Ele conquistou todo o Império Assírio e os hebreus, sendo que o Reino do Norte foi mesclado e posteriormente destruído, enquanto que o Reino do Sul teve Jerusalém destruída e parte dos seus habitantes levados cativos para a Babilônia. Durante o cativeiro babilônico, Deus levantou os seguintes profetas: Daniel, Ezequiel e Jeremias, o qual exerceu parte do seu ministério. Foi também durante esse período que Deus ensinou ao povo de Israel com relação à sua onipotência, onipresença, extirpou do meio deles a idolatria e deu a eles amor com relação aos profetas e às escrituras. Também foi nesse período que começaram as sinagogas. O Império Medo, ou Confederação Meda, foi uma entidade política que existiu na região geográfica da Média, em Persa Antigo, no noroeste do atual Irã, conhecido por ter sido a base política e cultural dos Medos, bem como de outros povos iranianos antigos. O primeiro rei persa foi Ciro II, mais conhecido como Ciro o Grande. Foi o rei persa entre 559 a 530 a.C. e morreu em batalha com os massagetas. A civilização persa foi uma das mais expressivas civilizações da antiguidade. A Pérsia situava-se ao leste da Mesopotâmia, no extenso planalto onde hoje corresponde ao Irã, estabelecendo-se por volta de 550. A religião deles eram dualistas, onde eles acreditavam que era possível o bem e o mal existirem ao mesmo tempo. A Grécia Antiga estava dividida em cidades e estados. O século V a.C. marca o auge da Grécia. Nessa época, Péricles assume o comando político de Atenas e começa a apoiar os empreendimentos culturais. Capturado por um bando de gregos, em meados do século IV a.C., Felipe II é levado a Tebas. Em seu exílio, elabora planos de modernizar o exército da Macedônia e unir todos os helenos sob seu comando. De volta à sua terra, quando se preparava para atingir o auge de suas realizações militares, é assassinado. Caberia ao seu filho realizar esses ideais. Alexandre Magno, nascido em 356 a.C. Conquistador inato e guerreiro audaz, declara sua intenção: conquistar a terra. Com um exército de 40.000 homens, marcha em direção aos persas. Derrota Dário, que possuía uma guarnição de mais de 800.000 homens. Alexandre Magno prossegue conquistando terras e mais terras no Oriente. Em 323 a.C., morreu repentinamente. Seu império não resiste à sua morte. O Império Grego foi dividido entre 4 generais ambiciosos, porém seus interesses se chocaram muitas vezes, ocasionando violentos combates menores. Esfacelado e arruinado por disputas intestinas, chegou ao fim o glorioso Império Grego. Finalizando sobre esse grande império, que na visão de Nabucodonosor é o tronco de bronze, o Império Grego tem muitas curiosidades que vamos falar agora. A primeira é o seu exército, que tinha como motivação lutar pelas famílias e pela nação. E ao contrário dos outros exércitos que eram mistos das províncias e que tinham como motivação conquistar mais riquezas e mais províncias. O exército grego tinha um afinco muito melhor do que os outros, porque eles lutavam se preocupando com a nação e com a família. Outra curiosidade muito importante é que Alexandre, como tinha um desejo de que a língua grega fosse conhecida em todo o universo, em todo o mundo, ele criou escola em todas as províncias, fazendo assim com que todos conhecessem a língua e aprendessem. Isso facilitou a economia da época e também nos trouxe a expansão do Evangelho, juntamente com a escrita da Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego. Outra grande curiosidade é a Biblioteca de Alexandria, onde Alexandre junto com Ptolomeu juntaram muitos livros, milhares de livros, conhecimento e arte daquela época em uma só biblioteca. Essa biblioteca foi a mais famosa que já houve no planeta e a maior que nós já podemos conhecer. Estudiosos afirmam que se ela ainda estivesse preservada, a nossa tecnologia e o nosso conhecimento hoje seria muito maior do que nós temos. Infelizmente ela foi incendiada e houve grande parte da destruição. Dos judeus oprimidos estarem sob os cuidados de Judas Macabeu, dá-se início ao período romano, 63 a.C., o qual relata a estátua de Daniel
pernas de ferro, pés de barro e ferro, né? O general romano Pompeu conquista Jerusalém e todas as províncias da Palestina estão sob o seu domínio. E ele coloca governo para estar ali sob o seu jugo, né? E nomeia também príncipe em algumas partes, né? E o restante ele coloca procuradores, que é indicado pelo imperador. Nesse período, né, o rei Herodes o Grande é rei de toda a Palestina e é o rei que faz grandes aberturas de estrada para ter acesso, né, e ser conhecida o seu império, né? Isso no período do nascimento de Cristo.